Fala galera, tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma analisada em um dos principais antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que são os chamados nacionalismos, né, e a questão balcânica. Aí você, ué, Guilherme, nacionalismos? Sim. Na verdade, nós vamos entender que os nacionalismos, eles são principalmente, o chamado revanchismo francês, né, o pan-germanismo e o próprio pan-eslavismo, né? Ou seja, primeiro a gente vai ter que entender que nacionalismo é um sentimento criado, né? Ninguém nasce nacionalista, né? Na verdade, o nacionalismo ele vai ser um sentimento defendido principalmente no século XIX, né? Meados do século XIX, aonde esse discurso nacionalista, aonde esse sentimento nacionalista, ele se torna cada vez mais necessário para que parte da população atenda aos interesses governamentais, né, os interesses de empresários, por exemplo, né, para, por exemplo, lutar na Primeira Guerra, para, né, se integrar, né, para se, né, entender ali que eles estão fazendo algo para o seu país, né, como se necessariamente o seu país estivesse certo, né, e que eles deveriam se de fato, né, defender esses interesses. O nacionalismo ele é um sentimento criado nesse momento e que cada vez mais, né, você tem um discurso, né, para que parte da população defenda os seus ideais a qualquer custo. Então, o primeiro a ser apresentado é a ideia aqui, né, do chamado revanchismo francês. Cara, de onde surge esse revanchismo francês? Por trás aí, né, não dando muito destaque, eu coloquei um mapa, né, que é um mapa que a gente já apresenta na aula de unificações tardias, quando nós falamos ali do processo de expansão, né, do território alemão, quando a Alemanha, a futura Alemanha no caso, ela faz a guerra, estabelece a guerra franco-prussiana, e acaba ganhando, né, derrotando a França e anexando determinados territórios da França, a Alsácia-Lorena. Exatamente. Então, esse revanchismo francês ele vai estar associado a perdas de territórios durante o processo de unificação alemã, mas principalmente a uma questão, né, muito maior do que só o território. Na verdade, é um processo de humilhação. Sim, né, o governo francês ele se sente humilhado na Guerra Franco-Prussiana. Até porque o chamado Segundo Reich ele foi assinado em território francês, né? Então a Alemanha ela não só invade o território, toma as terras francesas, Alsácia-Lorena, mas também humilha, né? É um processo de humilhação, né? Cria o Império Alemão, ali, o Segundo Império Alemão, em solo francês. O que faz com que a França ela deseje cada vez mais que a Alemanha seja não só derrotada, mas também humilhada, como a França havia sido. Tranquilo? Então esse é o primeiro nacionalismo que nós temos, que é o revanchismo francês. Beleza? O segundo a ser apresentado é exatamente o germanismo ou pan-germanismo. Coloquei aí ao fundo também ainda a ideia ali de anexação, de territórios, onde o governo prussiano, o governo, na verdade, onde nós temos a Alemanha hoje, você tem um discurso de união dos povos germânicos. Sim, na história você encontra esse discurso em muitos momentos. Você encontra na própria Segunda Guerra Mundial, você encontra em determinados conflitos internacionais. Mas a gente entende que esse germanismo ou pan-germanismo, a união dos povos germânicos, ele há muito tempo é falado, é discursado. E na Primeira Guerra não foi diferente. Na verdade, antes da Primeira Guerra, você tem um discurso de união dos povos germânicos. E para essa união dos povos germânicos, da formação desse grande império germânico, seria necessário anexar determinadas outras áreas, determinados outros territórios. E aí eu coloquei ali, inclusive, esse germanismo, essa disputa, essa tentativa de formar um grande império, levando a um conflito a um outro império, que é o Império Inglês. Ou seja, após a formação da Alemanha, nós tivemos essa Alemanha ocupando determinadas áreas do continente africano e tentando estabelecer determinadas ocupações e tentando formar também uma grande linha férrea. Olha lá, eu coloquei para vocês, você tem dois projetos de construção de linha férrea, um projeto alemão e um projeto inglês. Ou seja, coloquei ele para mostrar que a disputa do Império Germânico
né, está frente a frente com a disputa do Império Inglês. Né? Então, esse germanismo aí não sendo bem visto, né? Esse pan-germanismo não sendo bem visto por outras potências, nesse caso, a potência inglesa. Beleza? E agora, né, o conflito dos Balcãs, né, que também vai ser associado ali ao pan-eslavismo, a união dos povos eslavos. Aí eu coloquei lá, ó, Rússia. Aí tu, poxa, Guilherme, como assim? Porque é o seguinte, a união dos povos eslavos, né, o pan-eslavismo, ou a própria questão balcânica, ela está associada principalmente à participação da Rússia. Ué, olha, presta atenção. Os povos eslavos, eles vão, né, buscar na Rússia, no Império Russo, né, uma parceria, uma forma de proteção. Ou seja, o discurso era formar a Iugoslávia, sim, a Iugoslávia, né, que vai ser formada depois, formar a Iugoslávia, né, em que língua eslava né, significa ali União dos Povos Eslavos, formar a Iugoslávia sob proteção da Rússia. Ou seja, existe um discurso onde os povos eslavos querem formar, né, um grande território e com uma parceria ali, com uma coligação russa. Então, qualquer país que venha a declarar guerra aos povos eslavos, né, como, por exemplo, a Sérvia, né, que discursava ali a formação de uma grande Sérvia, vai entrar em guerra também contra a Rússia. Exatamente. Então, você tem o projeto da grande Sérvia no território dos Balcãs, que forma ali, né, que formaria ali, né, a Iugoslávia. Mas que nós vamos perceber que nesse primeiro momento não vai dar certo, porque você tem uma grande disputa territorial, ou seja, inclusive o Império Austro-Húngaro nesse momento ocupando regiões que eram cobiçadas, né, também pela Sérvia. A gente vai dar uma olhadinha no mapa agora, né, para ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou desaparecer agora rapidinho, né, só para que a gente possa falar sobre o mapa. Ó, vou desaparecer. Sumir, só minha voz. Né? Se você olhar ali, né, eu destaquei o seguinte, em verde, né, você tem a Hungria, e em vermelho, né, fronteiriço à Hungria, você tem a Áustria. Na época, na Primeira Guerra, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, né? Então Áustria e Hungria unidas. Tá? O Império Austro-Húngaro ele vai partir, né, para, né, o sul e vai ocupar a região da Bósnia, né, ali onde você tem, né, uma laranja abaixo da Hungria, ocupa a região da Bósnia, que era uma região disputada exatamente, né, pelos povos eslavos, exatamente essa questão balcânica. Né? A Sérvia, né, que está logo ali ao lado da Bósnia, a Sérvia não via com bons olhos esse processo de expansão do Império Austro-Húngaro para, né, o território da Bósnia, já que a Sérvia desejava formar aquilo que nós falamos como a Grande Sérvia. Exatamente. Ou seja, né, esse é o cenário de conflito, esse é o cenário a ser disputado pelos povos eslavos, né, aquilo que foi conhecido como a questão balcânica. Tranquilo, galera? Ó, tô voltando agora. Pá, tô de volta. Então, você tem, né, inclusive, essa questão balcânica como estopim da guerra. O Império, né, Austro-Húngaro ocupando a região da Bósnia, inclusive, né, vai marcar o início dessa guerra. Por quê? Porque o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, viajara para a Bósnia. São cenas para um próximo capítulo, já já falaremos sobre. Tranquilo, galera? Beleza? Até a próxima, hein? Tchau, tchau.